são as brigas, as discussões, as narrativas, né? Famílias se desfazendo, são amigos se separando, briga no trabalho, briga em todo lugar. E esse livro, ele fala sobre isso, né? Vou bater um papo com vocês aí, ao longo desse tempo que a gente vai estar aqui no ar, falando do porquê e como que esse livro nasceu, mas basicamente ele é para falar como não ser atropelado e engolido nas narrativas, como não ser atropelado pelos militantes, né? Aquelas discussões que a pessoa fica falando, atropelando você, e a conversa não vai para lugar nenhum, e no final você ainda sai como uma pessoa errada. Então, esse é um livro para ajudar as pessoas a sobreviverem a esse tempo muito louco de estupidez que a gente está vivendo hoje. Tá certo. E teremos aí o pessoal participando aqui pela Rádio Amor e Vida, e São Paulo também, né? Alguns convidados, provavelmente teremos aí algumas perguntas, né? Mas vamos aí, então, dando início, né, nesse assunto, entrando aí nos assuntos, né? Por que tantas discussões terminam pior do que começam, né? Vamos entender aí com o seu Carlos. Pois isso acontece porque um lado entra na inocência de achar que vai conversar. Sempre, toda vez que acontece uma situação ruim dessa, tem um inocente que acha que ele está ali para debater uma ideia, para apresentar um argumento, para explicar algum fato ou apresentar alguma informação que seja relevante, e só esse inocente está achando que está para conversar ali. O outro lado, a pessoa só quer ganhar a luta, né? Aquilo é uma luta, não é uma conversa, e quer plateia, quer aplauso, quer ser aceito, né, pela galera que está escutando e torcendo, né? Não é importante se vai destruir a pessoa que está ali na frente dela ou não. É por isso que acontece essa situação, né, da conversa terminar pior do que começou. Quem nunca entrou numa conversa, um bate-papo simples, assim, vamos falar de um assunto A, e aí a outra pessoa começa a conversar, mas aí ela para de conversar, ela começa a entrar num monólogo. Aí ela começa a falar em cima do que você está dizendo. Ela fala, aí quando ela para um pouquinho para respirar, você acha que é a sua vez de falar, você fala qualquer coisa, você não terminou de falar, ela já vem em cima da sua fala e quer se sobrepor a você. E se você ainda fala assim, não, peraí, deixa eu terminar minha ideia. Não, mas você está querendo me impedir de falar? Já escutou essa conversa besta? Já viu esse tipo de coisa? Não, mas eu também tenho direito de falar. Só a pessoa está falando, e quando você fala assim, peraí, deixa eu te explicar, deixa eu terminar o meu raciocínio aqui do que eu estou te falando. Não, já entendi o que você está falando. Você está querendo me atropelar, você está querendo me humilhar, você está querendo... Você é isso, você é aquilo. Aí começam os adjetivos, né? E aí, normalmente, o inocente que entrou num embate desse, numa luta dessa, achando que ele estava ali para conversar, né, para de repente tratar um assunto e ter um entendimento diferente, né, agregar. Não, ele só entrou ali para ser massacrado, não para apanhar, e sai ainda como se fosse o malvadão, o errado, o que é isso, que é aquilo. Aí tem uns montes de palavrão que o pessoal inventa hoje, falam, né, como matracas, né, e não fazem ideia do que eles estão ofendendo a outra pessoa. É muito triste isso. Muito triste. Então, assim, a maioria das conversas que acabam mal é porque elas começaram muito mal, né? Tem um lado que é inocente e está achando que vai conversar, quando não é isso que vai acontecer. É bastante interessante a gente falar desse tema, mas, assim, vamos abordar algo que chama muita atenção, assim, na sociedade, né? É claro que existe vários tipos de discussões, né, negócios e vice-versa, mas uma temática que chama muito atenção, e esse ano, né, vai estar muito aí acirrado novamente, são os debates, né, dentro de assembleia, os debates políticos, né? E o ponto de vista. E ali, mesmo que com conhecimento, com aquela bagagem que todos têm ali, às vezes um bom entendimento de conhecimento, há aquele confronto por divergência, né, de ideias.
Então, qual o seu ponto de vista com relação a isso? Porque isso aborda tudo, né? É Senado, né? É às vezes uma época, né, de eleição, mas assim, eu peguei esse assunto para a gente poder dar uma explanada pelo seguinte, porque é algo que chama atenção, né? Nesse sentido também, porque eles se confrontam, né? É uma coisa ali que chega um ponto que não há acordo, parece. É porque inteligência não é vacina para estupidez. Tá? Ser muito inteligente não te impede de ser um completo estúpido. O que eu quero dizer com estúpido? Não estúpido no sentido da palavra, de falta de inteligência, de ignorância, não é isso. A estupidez, ela é um comportamento social. Então, os debates, por mais inteligente que a pessoa seja, ela entra num debate, a coisa vai para o emocional, vai para a ofensa pessoal, vai para o ataque, vai para rotular a pessoa, você é isso, você é aquilo, vai para ridicularização, vai para desconstrução e depois vai para a violência. É sempre assim, o roteiro é sempre esse. Né? Você pode prestar atenção, está discutindo com um militante, tá? Aí, você fala alguma coisa para a pessoa, você pode ter falado que agora é noite, aqui no Brasil, agora é noite, deve ser noite, aí em Curitiba também. Aqui em São Paulo o sol já se deitou, né? O sol está estrelado, está tudo bem. Então, todos concordamos que nesta hora, 7 horas da noite, aqui em São Paulo, Curitiba, é noite. Você fala para a pessoa que é noite, ela vai desdenhar, ela começa com uma risadinha sem vergonha, desdenhando de você, para tirar a seriedade do que você acabou de dizer, apesar de ser uma verdade, tá? Aí, você, inocente, você ainda se dá o trabalho de falar assim, não, mas espera aí, é só a gente abrir a janela, olha lá fora, ó, o sol não está no céu, está tudo escuro. Ela começa a desvalorizar, né, a desqualificar a informação que você está falando. Mas não, mas você abriu a janela e está com os olhos fechados, porque eu estou com os olhos bem abertos e para mim está dia ainda. Por mais absurdo que isso seja, ela começa a destruir qualquer coisa, qualquer fato que você apresente, qualquer ponto que você diga, a pessoa ela desconstrói como se você fosse um estúpido, como se você fosse burro. Ah, que absurdo você dizer que agora está de noite. Imagina, abre os olhos, é você que está com os olhos fechados e não consegue ver o sol. Você não consegue perceber que a luz do sol... Aí ela começa a racionalizar, né? Porque a luz do sol, apesar de ele ter se posto, a luz do sol ainda está passando pela Terra. É você que é um ignorante e não consegue ver os raios cósmicos do sol passando lá no céu. Olha como vai torcendo, né, a realidade para encaixar no que ela quer. E depois que ela termina de te desvalorizar, de desqualificar pelo que você pensa, aí ela começa a te atacar, dizendo, mas você é nazista, você é fascista, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Começa a te colocar adjetivos que ela não faz a menor ideia. Se você perguntar, tá bom, o que é essa palavra que você disse? Não preciso te explicar, você que volta para a escola. Quando você aperta, pula, né? Daquela espanada, né? A pessoa, ela repete como um papagaio que fala, não tem consciência do que está falando, mas está falando lá. Né? E a pessoa faz isso. E se você aperta ela mesmo, de verdade, aí ela vai para a violência. Aí ela começa a vociferar com você, começa a te ofender, começa a te xingar, porque ela já te desconstruiu. E quando acontece esse processo de desconstrução numa conversa difícil e num debate, a pessoa deixa de ser humana. Aqui em São Paulo, a gente teve uma eleição para prefeito. Muito interessante. Não sei se todos conhecem, teve o Pablo Marçal, que é uma figura, um influencer fantástico, um cara da mídia, né? Multimilionário, um cara espetacular. E ele entrou no debate político. Ele não precisou explicar nada cientificamente. Ele só usou a emoção, a narrativa e a emoção. E a desconstrução dos candidatos que estavam lá. Ele chamava um prefeito, o nosso atual prefeito, palavras dele, chamava o cara de bananinha, chamava o outro de um outro apelido, aí pegava a carteira de trabalho e ficava esfregando a cara do outro lá, dizendo que ele era vagabundo, que ele era comedor de açúcar.
Então, assim, você desconstrói a pessoa de tal maneira que ela vira um arremedo. Então, qualquer coisa que eu fizer com aquela porcaria que está ali, que antes era uma pessoa e eu desconstruí, não tem importância. Que é o que acontece nesses debates, nessa estrutura cruel que está acontecendo. Sebastião, eu escrevi esse livro. Olha que coisa maluca. Eu vou contar por que eu fui estudar isso, por que eu estou há 2 anos, né, me dedicando nesse assunto, para chegar no livro agora. Eu li uma carta de um alemão, ele era um teólogo alemão, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, foi morto dias antes do final da guerra. Ele estava preso pela Gestapo, né, que é a polícia nazista lá daquela época, foi preso por causa das ideias dele e foi morto dias antes de acabar a guerra. Ele não viu a liberdade, não viu a guerra. E ele, numa das cartas, que foi a primeira que me impactou muito, ele fazia uma pergunta muito interessante. Ele dizia assim, eu não consigo entender como a minha nação, nós, o povo alemão, que a gente é tão estudado, a gente é tão inteligente, a gente domina ciência, matemática, música, nós somos pessoas letradas. Como é que uma nação tão inteligente cai na estupidez dessa narrativa que veio? E aí ele pontua e fala assim, as pessoas não entenderam que a Segunda Guerra Mundial não começou com bomba e nem tiro. Começou com a narrativa. Em 1919, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Eles foram para a Guerra Mundial, perderam. Tomaram uma surra, foram devastados, ficaram pobres, estavam com um bom problema, estavam com a moral lá embaixo. E aí aparece Hitler com as suas bandeiras, com os seus discursos, com os desfiles, enaltecendo o patriotismo. Conhece essa conversa piada? Não, porque o nacionalismo, porque o patriotismo, porque nós temos que ter orgulho de ser alemães. Detalhe, Hitler era austríaco, nem alemão aquele sujeito era. Mas tudo bem. Né? Então ele vem com esse discurso... Me perdoe. Ele vem com esse discurso, as pessoas estão muito feridas e elas precisam de algo para acalentar o seu coração, né? Elas estavam se sentindo menores, desprestigiadas. E esse é um discurso que entra fácil na orelha. Não, eu vou ter orgulho de ser alemão. Porque eu sou alemão, porque perdão, a comunidade alemã, é só a história, eu estou só narrando o que Bonhoeffer coloca nas cartas dele. E aí, Hitler traz algumas mentes inteligentíssimas para perto dele. Uma delas era Joseph Goebbels, que foi o comandante, né, o responsável por toda a mídia e todo o marketing do Terceiro Reich, né, que era o nome do grupo deles, que é o que criou a narrativa que fez os alemães fazerem as piores atrocidades, que foi o Holocausto. Olha só, eles começaram com o senso de patriotismo pela nação deles, de repente isso virou o orgulho de ser ariano, de ser branco, de ter olhos azuis, de ser loiro, de ser raça pura. Então, se eu sou puro, para existir um puro tem que ter um impuro. Quem que era o impuro? Tinha que ter um inimigo nacional para que as pessoas aderissem a essa ideia de superioridade. Atacaram os judeus. Aí começaram a dizer, comparar judeu com bicho, com inseto, com o pior que tinha na natureza. Começaram a rotular os judeus, aí começaram a prender os judeus, aí começaram a matar os judeus, mas tudo bem, é só, né, aquele absurdo que eles falavam. Desconstruíram as pessoas como seres humanos em cima de uma narrativa. E ele, num dos textos que eu estudei para poder montar o livro, ele diz o seguinte: contra o mal, é simples a gente entender que é o mal e se colocar contra o mal, lutar contra o mal. Mas é impossível lutar contra a estupidez. E a estupidez é baseada na identidade. Vamos lá. Lembra que eu falei que os caras queriam ser o nacionalismo, que é o orgulho de ser alemão, aquela coisa lá toda que eles pregavam naquela época? Se você falasse qualquer coisa diferente, então você era um traidor, você era um dissidente, você era um pária, né? Aí você era preso e jogado junto com os outros que não eram humanos.
Você era jogado no esgoto da humanidade. Então, não dá para lutar contra a identidade. A estupidez como comportamento social, ela ataca a parte mais inocente, mais pura do ser humano. Todo ser humano quer pertencer a algum grupo. Seja família, seja uma igreja, seja um clube, seja uma empresa, um time de futebol, um grupo de ideias, né? Academia de letras, né? O ser humano precisa, o ser humano é um ser social, ele vive em grupos. Só que para você fazer parte do grupo, você precisa falar a mesma coisa que o grupo fala, você precisa se vestir do mesmo jeito que o grupo se veste, você precisa acreditar nas mesmas coisas que o grupo acredita, porque senão a narrativa, que é a ferramenta mais cruel e mais vil que tem na história da humanidade, ela faz com que, se você não se comportar exatamente como um grupo, você seja execrado. Então, o que você faz? Você tem uma historinha, uma narrativa, que vai te falar assim, todos nós acreditamos que o mar agora a água é doce. Não interessa que o mar é salgado. Nós acreditamos, é a nossa crença mais profunda, que a água do mar agora é doce. Ok? Por mais absurdo que isso pareça. E aí, você vai lá na beira da praia, bota o dedo na água, bota na boca, fala, nossa, isso aqui é salgado. Mas você não vai falar que é salgado, porque se alguém escutar, você vai ser taxado como um traidor, como um idiota que acha que a água do mar é doce, e aí você vai ser expulso daquele grupo. Então, para se preservar dentro do grupo, você aceita dizer que a água do mar é doce. Por mais que isso seja um absurdo. E aí, Joseph Goebbels, ele tinha um ditado que é muito famoso, inclusive, e é muito usado hoje, no Brasil de hoje, que a gente vive. Isso é feito na régua exata do que Goebbels fazia. Repita uma mentira 1000 vezes que ela se torna verdade. Goebbels fazia isso naquela época. Hoje, a mídia vai lá, diz uma mentira, ataca uma pessoa, fala um absurdo sobre aquela pessoa, e fala. Daqui a pouco as pessoas comuns na rua estão falando, você viu o que o cara é? Né? Você viu o que ele fez? Você viu que era isso, que era aquilo? Poxa, a gente tem um absurdo. Alguém está mandando boa noite aí, Davi Bispo. Boa noite, Davi. Né? A gente teve um absurdo da menina que se matou por causa do podcast lá do Norte. O cara até foi preso agora, está metido com tráfico, com lavagem de dinheiro. Mas uma menina, uma adolescente, morreu porque o canal do cara atacava a menina, dizendo que ela era isso, que ela era as piores coisas. E a criança, coitada, ela não tinha ferramenta para se defender, tirou a própria vida. Agora que a gente vê quem são os monstros que estavam nesse canal, quem eram essas pessoas de verdade, ninguém vem a público se desculpar pela vida que foi tirada. Porque na época, todo mundo achava aceitável achincalhar, pisar, espizinhar, destruir aquela coitada daquela criança. Então, a narrativa, né, como é usada amplamente hoje, tem gente que defende, vai para a palanca e fala, não, vai depender da nossa capacidade de montar uma narrativa. Conhece esse discurso? Tem um sujeito que falou isso aí há pouco, está na internet aí, ninguém precisa acreditar em mim. Então, assim, monta a narrativa para quê? Para que as pessoas comuns aceitem que o mar, agora a água é doce, do mar, e sigam tudo que aquele cara for falando. Então, a estupidez, como forma de comportamento, ela não é de hoje. Nós estamos repetindo a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo numa guerra sem tiros que bomba. Hoje você tem as pessoas que são de direita e você tem as pessoas que são de esquerda. Tá? E tem o pessoal que fala que é neutro, que é do centro, mas sempre vai para o lado da esquerda. Né? Porque, assim, o da direita é taxado como não humano. Então, ninguém quer se arriscar a ser achincalhado, a ser apedrejado em praça pública, porque diz que a água do mar é doce, é salgada agora. Né? Vou pegar esse exemplo, que eu acho que dá
uma dinâmica interessante na nossa conversa. A estupidez estrutural como projeto, ela é baseada na técnica de montar uma narrativa. A narrativa, Sebastião, ela é uma mentira vestida de verdade. Toda grande mentira começa com uma verdade. Toda. Tá? Vamos lá, vamos brincar com a água do mar? Todos nós aqui sabemos que a água do mar é salgada. Tá? Mas, se eu comer uma colher inteira de sal, agora colocar sal na minha boca, vai queimar toda a minha língua, vai queimar toda a minha boca, né? Vai deixar tudo salgado. E eu for lá e botar água do mar na minha boca, vai parecer que é doce. Olha só, a água é molhada, isso ninguém vai discutir comigo. A água é água. Mas aquela água é doce. Porque eu tô com o meu paladar embotado de tanto sal, e a hora que eu fui experimentar, nossa, não é que é doce mesmo a água do mar? Caramba, o Sebastião tinha razão de me falar isso. E aí eu aceito isso como verdade, e qualquer um que disser que a água do mar é salgada, eu vou desdenhar, eu vou desqualificar, vou desconstruir, porque se aquele cara, se aquela afirmação que a água do mar é salgada estiver certa, tudo o que eu acredito, tudo que eu aceitei dizer e fazer para fazer parte de um grupo, deixa de ser verdade, quer dizer que eu estou errado. Se eu estou errado, é uma coisa muito ruim. Tem um troço chamado ego que não admite estar errado. Né? Como assim eu estou errado? Não, eu estou sempre certo. E aí, quando você aceita que aquilo não é verdade, você admite que você está errado, e aí você parte para a defesa, porque aí não é defender uma ideia, você passa a ser a ideia. Quando você diz, olha, esta água é salgada, e eu estou dizendo que ela é doce, eu vou tomar para mim a ofensa. Como assim não é doce? Como se eu fosse a água salgada do mar, querendo afirmar que eu sou doce agora, eu tomo para mim. O comportamento estúpido, a estupidez como comportamento social, ela evolui até que a pessoa entenda que aquela ideia que ela defende não é a ideia de outra pessoa, aquela ideia é dela. Se você falar mal de um sujeito hoje, se você falar assim, esse sujeito aí, ele foi preso, foi condenado, foi isso, foi aquilo, foi o outro, e pegar uma pessoa do espectro oposto, ela fala assim, não, mas e o fulano? E a rachadinha? E isso, e o aquilo, e o outro? Né? Ela não vai defender o cara, ela vai tomar como para si a ofensa, ela é uma pessoa honesta, ela não foi condenada, então passa a ser verdade que ela, como pessoa honesta, que não foi presa, não foi condenada, não é ladrão, não é corrupto, ela vai começar a defender aquele lá como se fosse ela atacando a outra pessoa, como se a identidade de quem estivesse conversando com ela fosse a da pessoa que ela está atacando. Então isso é muito cruel, isso é terrível, Sebastião. Eu, quando terminei de ler os estudos de Bonhoeffer, eu fiquei horrorizado de ver como isso tudo é tão atual. O nosso país, a gente vive numa guerra espiritual, de retórica, de polarização. Eu estava numa outra entrevista semana passada e eu perguntei, né, para o pessoal que estava no ar, eu falei assim, vocês conhecem alguém que passou por 2018 e pela pandemia e toda a sua família está unida, está tudo bem, todos os seus amigos estão próximos a você, você não brigou com ninguém no clube, nem no trabalho. Todo o seu círculo de amizade está inteiro. Eu não conheço ninguém. A eleição de 2018, com a polarização que foi, e depois a pandemia, eu tenho amigos que eram amigos de longa data, quase de infância. Os caras não respondem mais ligação, não entram mais na minha casa. Eu não posso ir na casa da pessoa, conheço os filhos do cara, não posso ir lá, porque eu sou do espectro da direita e ele é do espectro da esquerda. Então, assim, é muito cruel o que aconteceu. Quando eu escrevi o Sobreviver em Tempos de Estupidez, eu escrevi no espírito de entregar esse conhecimento do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial para que as pessoas vejam acontecendo hoje, agora, aqui. É só você ligar o YouTube aqui, vai no outro canal, vai lá ver debate de esquerda com direita,
vai ver o fulano sendo humilhado por Beltrano, vai ver gente defendendo que pode usar banheiro, que não pode usar banheiro. São os piores absurdos do mundo e do jeito mais cruel possível. Porque existe uma narrativa, existe uma militância, e essa militância, ela desconsidera que a outra pessoa possa ter sentimentos, que ela possa sofrer, do mesmo jeito que aconteceu com os nazistas e os judeus. Matavam as pessoas como se fosse nada. Eram vidas, eram pessoas que foram extirpadas. Foi um genocídio aquilo, sim, aquilo de verdade. Foi a prática de um genocídio, né? Por quê? Quem estava lá atirando não era o cara que estava mandando lá em cima. Era um soldado, era um sargento, era um operador das Forças Armadas que acreditou na narrativa. Ele foi envolvido por pertencer àquela ideia e, para ele, aquele ser humano que estava na frente dele já não era mais uma pessoa. Era só um bicho que ele estava matando ali. Olha que coisa cruel, cara. Ah lá, manda pergunta. Eu dou uma paradinha para você poder falar comigo, que se deixar, eu vou falando direto. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, muitos participantes, o Davi, a Júlia, boa noite lá para Tibagi, o pessoal, todos que estão prestigiando. Tem o pessoal de São Paulo também, estão dizendo que está chovendo aí, alguma região de São Paulo que está caindo chuva. Mas aí existe uma pergunta para vocês que estão aí nos assistindo, né? Vocês podem fazer pergunta também, mas aí entra aquela questão também. Você já esteve numa situação, numa discussão acirrada, né? Naquela discussão onde não entendemos ali, às vezes, como se defender ou o que fazer? Aí o Carlos vai responder para vocês que sinais mostram que um debate deixou de ser racional. Qual o ponto em que esses debates, às vezes, deixa de ser algo que deva continuar ali ao ponto de vista de cada um, né, no sentido racional, porque talvez ultrapassou alguma barreira ali vamos dizer, do racional e defendeu-se algo além do que seria o necessário, seria isso? Qual a forma de condução disso? Como que nós vamos entender? Que ponto chega, né, a fim de entender, falar, olha, aí não dá mais, não temos como, né, continuar na discussão. Então, é isso que nós estamos nessa noite, né, e o pessoal aí está prestigiando. Vamos lá, eu vou dar um passo para trás e eu vou colocar o ingrediente nessa sua pergunta. A pessoa com quem eu vou discutir, eu quero discutir, eu quero debater com essa pessoa. De repente, essa pessoa é um filho meu, é minha mulher, é minha mãe, meu irmão, minha irmã, um primo meu vizinho, um amigo de infância, um compadre. Eu quero brigar com essa pessoa. Porque, assim, essas discussões, Sebastião, elas são... quando entra para a guerra mesmo, ela vai fazer duas coisas. Ela vai gerar uma vitória momentânea de alguém e um ressentimento perpétuo. Alguém vai ficar ressentido com alguém e não vai ter como consertar isso. Então, antes de eu entrar no embate, eu tenho que me perguntar, eu quero... Tem pessoas que merecem mesmo tomar uma paulada no meio da orelha, para não ser de ser besta, de falar bobagem, de dizer asneiras, né? Tem gente que faz discurso sem saber um pingo, no i do que está falando, só porque escutou de algum lugar. Aí entra os especialistas. Não todo mundo fala, não todo mundo sabe. Todo mundo quem, cara pálida? Né? Se você dá uma apertadinha, aí a pessoa não tem resposta. Ai, tá vendo? Tá me atacando. Aí vai pro mimimi, vai pro vitimismo. Então, assim, como é que a gente identifica? Dessa volta, para a gente chegar. Tem 3 tipos de estúpido que eu consegui classificar com todo o estudo que eu fiz lá dos manuscritos de Bonhoeffer. Você tem um militante. O militante é aquele cara que fala, é só discurso. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma bandeira. Ele tem um arsenal de frases prontas, de
de falas, e ele vai falando em volume para poder passar por cima de você e não dar chance para você falar. Esse é o militante. Tá? Você tem, o segundo é o intelectual. É o mesmo militante, mas ele tem um pouco mais de conhecimento, ele já absorveu aquilo que ele militava, já virou a verdade dele, né? Ele já incorporou, e aí ele fala de forma calma. Todo intelectual militante conversa assim, ó, olhando para cima. Te olha de cima para baixo. A postura já é de dizer assim, eu sou superior a esse assunto em você, você já começa a te desmontar no começo da conversa pela postura corporal. O inocente que quer conversar, olha no olho, olha reto, se interessa, escuta, né, o que a outra pessoa está falando para entender. Esse é o inocente. O militante intelectual, ele é arrogância em pessoa, porque ele tem certeza que ele é superior a mim, porque ele tem a verdade absoluta do credo dele e ninguém convence ele do contrário. E o terceiro é o racional emotivo. Esse é o mais divertido de todos. Esse você pode enfiar a cabeça lá no mar, fazer ele beber 30 litros de água. Na hora que você tira ele, se ele estiver vivo ainda, ele vai jurar para você que a água está doce. Não importa o quanto você mostra para a pessoa. Aqui, você pode pegar e colocar na frente da toca, faz, vê. Ó, o fogo queima, bota o seu dedo aqui. Vai queimar, ela vai puxar o dedo, né? Porque queimou o dedo. Ela vai dizer que não queimou não. Ela só fez aquilo que era para não te deixar chateado. Ela racionaliza o credo dela, o dogma que ela tem, que ela acredita, lá na alma dela, para justificar os absurdos que ela fala. Vou pegar um exemplo bem legal. Você já comprou uma coisa que você não precisava? Fala a verdade, Sebastião. Você foi lá e comprou, mas você não precisava daquilo, mas você foi lá e comprou. Aí, a hora que você pega o negócio, terminou de pagar, a sua mente já começa a falar assim, putz, mas o preço tá bom, né, meu? Putz, mas tinha promoção. Ah, meu, mas e se acabasse eu não ia poder ter isso? Ah, não, mas eu sempre quis. Você encontra 1 milhão de desculpas para justificar aquela compra que você não precisava. E o racional emocional é a mesma coisa. Ele racionaliza, ele encontra as desculpas mais estapafúrdias. Ele racionaliza no universo dele, ele encontra jeitos de explicar a justificativa para aquele absurdo que ele está defendendo, que ele acredita, por mais que você mostre o contrário. Então, como a gente já entendeu, já conhece 3 tipos, né? Que é o militante, o intelectual e o racional emotivo, né? Quando você começa a conversa, o militante, você vai discutir, vamos falar, por exemplo, um assunto que ninguém está nem aí, vamos falar de eleições. Aí, no Curitiba, vocês têm aí um candidato que é fortíssimo para o Senado. Vai precisar de 2, tem um aí que no Paraná é fortíssimo, o nome dele está lá em cima, em alta e tal, já está dado como certo que ele vai entrar. Aí eu pego um militante e começo a falar mal desse cara. Fala mal. Aí você fala, mas o cara fez isso, mas ó o trabalho que ele fez aqui, olha o que ele fez ali. Por mais que você tente explicar o racional, o militante vai falar e ele vai começar a vociferar em cima de você, né? Não vai dar espaço para você falar, porque ele quer ganhar de você no volume. Esse é o militante. Se começou uma conversa, você fala, e no meio da sua fala a pessoa já te atropela, você para a conversa e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou prestar atenção em tudo que você tem para me dizer. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu tenho que dizer. Senão não me interessa continuar conversando. Simples assim. Vamos falar com o intelectual? O intelectual ele vai escutar perfeitamente tudo que você tem para dizer. Aí ele vai para cima, ele vai para a tamanca dele, ele vai ficar com a fala aqui, ó, presa na garganta, você vai ver que ele quer falar em cima, ele vai esperar, e você pode ter falado para ele que a água do mar é salgada, mas como ele acredita que é doce, ele vai começar assim. Eu entendi o seu ponto, mas você está completamente equivocado. Você é inocente de acreditar nisso. Ele vai começar a te jogar para baixo.
Ele precisa estar em superioridade, ele precisa te colocar no chão para ele se sentir superior a você. Então, em vez dele entrar no assunto, em vez dele apresentar os argumentos dele, ele vai começar desmontando você. Esse é o intelectual. E se vai nessa linha, o que você tem que fazer? Não adianta tentar racionalizar com esse tipo de gente. Porque quando ele se sente, ele tem certeza que ele é superior a você, ele vai te desmontar e vai dizer assim, você está equivocado, eu tenho dó. Nossa, que dó de você que pensa desse jeito. Já viu alguém falando desse jeito? É horrível, gente. É horrível. Porque, assim, pisar no outro sem a menor compaixão. Isso é cruel demais de fazer. Se você identifica um cara desse, lá no livro, eu mostro como é que desmonta o cara. Eu já falei do militante. Não vou contar tudo, porque senão o pessoal vai ficar interessado em comprar o livro. Mas tem a técnica correta para você não destruir a pessoa. Lógico que se você quiser também, né? Você pode dar uma no meio da orelha, que é para largar a mão de ser besta. Mas se for uma pessoa querida, e você não quiser fazer isso, porque, como eu disse, se você ganha a discussão, você tem uma vitória momentânea, mas o ressentimento fica para depois, cara. A pessoa vai ficar triste, vai ficar magoada com você, não vai querer te ver. Então, o que é importante nessa conversa? O que a gente quer fazer? A mesma coisa com o racional e emotivo. E se é, sei lá, uma pessoa com mais idade do que você, que é muito querida, e ela acredita piamente naquilo lá, você vai brigar com ela, você vai perder os almoços de domingo, os encontros de família, você vai perder o convívio, o carinho pela pessoa por uma bobagem, uma discussão. Então sempre é bom parar antes, né? De conversa, bota um freio, diz, não, olha, peraí, isso eu não quero continuar assim, não. E aí você sai da conversa. Porque ganhar, você até pode ganhar a conversa, mas e o ressentimento que fica? Vale a pena? Quando eu estava escrevendo, estudando aqui, de tudo que eu li do Bonhoeffer, depois quando eu fui escrevendo, e você fica ali processando, aí você fica lembrando de todas as discussões estúpidas que eu entrei, de todas as brigas sem sentido, de todas as vezes que eu fiquei tentando provar que o mar era salgado, meu Deus, o mar tem sal, né? E todo mundo sabe disso, mas o infeliz que estava na minha frente não desdenhava, me destruía, me desmontava, e eu não entendia isso. Então, assim, o meu objetivo com esse livro é entregar ferramentas para que as pessoas saibam o que aconteceu lá atrás, entendam que aquilo foi muito perigoso. Vou dar um exemplo bem simples. A estupidez é um negócio tão violento. Pô, mataram um rapaz lá nos Estados Unidos com um tiro aqui na garganta, o Charlie Kirk. Pô, o cara casado, com filhinha. O cara estava sentado, debatendo aqui, ó, conversando sobre os assuntos. Um animal. Aí a gente tem que decompor, porque isso já não é mais uma pessoa, um animal irracional. Sobe no alto de um prédio com uma arma e mete um projétil bem no meio da garganta, passando na coluna cervical, que era para matar mesmo. Olha o absurdo que é isso. Pega o cara lá da facada. Porra, meu, o cara foi com uma faca e foi no bucho do Bolsonaro, lá no meio de todo mundo. O que esse cara tinha na cabeça? O quanto de ódio, de desconstrução que ele precisava fazer com a cabeça desse sujeito para ele achar normal enfiar uma faca, para passar uma outra pessoa com uma peixeira em praça pública. Então, assim, para a gente sobreviver a essa loucura toda, a única ferramenta que a gente tem é o conhecimento, Sebastião. Se a gente souber como lidar com essas situações, identificar antes, né, para não entrar, não cair nas armadilhas, isso já dá uma boa chance da gente sair vivo do outro lado. Da gente preservar o que importa, as pessoas que nos importam. Então, assim, voltando à sua pergunta, como lidar com essa situação? É simples. Olhe sem romantismo,
sem expectativa. O que você está ouvindo do outro lado? E diga, olha, eu quero continuar nisso aqui, aí é risco e conta própria, né? Ou não, olha, eu não quero continuar essa conversa, estou parando por aqui. Eu sou professor de Kung Fu, eu já falei. Então, muito boa noite, vocês estão, todos estão aí participando bastante. O João Carlos Moreno é escritor, professor, né? E você nessa noite está aí tendo essa aula aí sobre questões de discussão, e a gente mostra também a questão da pluralidade, a importância do livro O Chamado, depois vão colocar as fotos aí, mas do livro O Chamado, para essa questão da pluralidade e importância, e principalmente nesse assunto que nós estamos hoje também, por questão dessa época, as questões familiares também vão entrar um pouco e abordar essa questão, porque existe também aquela questão, a conflito de gerações, e discussão, e pais e filhos, né, e toda essa coisa da sociedade hoje em dia, né, e daí vem, é possível mudar a opinião, né, sem ter que confrontar a identidade ali da pessoa, né? Aí vamos entender com relação também a famílias, né? E o livro, né, do João Carlos é indicado para todos, né? Nós estamos vendo essa pluralidade e a importância, né, do livro. E aí vem essa pergunta, né? Como que nós vamos conduzir, né, os assuntos, né? Vamos assim agora abordar dentro de um tema às vezes familiar, né? Tanto casais como filhos, né? Porque a gente sempre viu esses assuntos de conflito de gerações também, ou às vezes mesmo os assuntos mesmo de relação também, né? E daí, o João Carlos vai responder para nós, vamos ver. Vamos lá. Bom, só para a gente alinhar. O livro é o Sobreviver em Tempo de Estupidez. O Chamado foi da outra entrevista. Agora é outro livro. Mas vamos lá. Né? Essa questão, cara, ela é algo tão pessoal, ela é tão interna, que é difícil, né, a gente cravar, tem uma receita. Eu sempre me faço essa pergunta, né, principalmente depois de escrever o livro, alguém consegue mudar a minha opinião? Alguém tem essa capacidade de vir aqui e mudar a minha opinião? Para que isso aconteça, eu preciso estar disposto a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, eu vou pensar sobre o que ela disse, eu vou pegar todas as minhas referências que eu tenho para poder entender o que ela disse, e aí, de repente, eu posso até assumir que o mar realmente é salgado. Eu estava completamente equivocado. O ato de fazer isso, de dizer, olha, eu estou errado, o ego, que é um bichinho que mora dentro de cada ser humano, eu falo assim, não, imagina, você sempre teve certo. O mar é doce. Esse cara é que botou sal no pouco de água que você vai beber. O cara derrubou um saco de sal lá, na praia onde você foi, e aí o mar ficou salgado naquele pedaço. Mas o resto é doce. Então, assim, mudar a opinião de outra pessoa, a pessoa precisa estar aberta para poder fazer para ouvir, entender o que está sendo dito, processar dentro do que ela acredita, para sair do outro lado. Eu gosto muito de uma lição que a gente tem dentro do Tao, que eu estudo muito, que é a lição do verde. A cor verde ela é feita com azul e amarelo. O azul diz que o mundo é azul. O amarelo diz que o mundo é amarelo. E quando os dois se juntam, viram verde. E o verde é muito maior do que o azul e muito maior que o amarelo. Então, assim, se a gente vai debater sobre algum ponto, Sebastião, eu não vou abrir mão das minhas convicções e nem você vai abrir mão das suas convicções. Mas, se a gente estiver disposto, a gente pode criar um novo entendimento, partindo de cada um dos dois lados, né? Um novo entendimento sobre aquilo que a gente está debatendo. Então, mudar a opinião da pessoa, eu vou te dizer que eu honestamente não acredito que seja possível, não. Aí cada pessoa que vai bater um papo lá dentro consigo, né?
na hora que está lá nas suas preces, na hora que está lá dormindo, fazendo seu trabalho, no seu momento de solitude, bate um papo com você e fala assim, eu estou disposto a mudar de opinião sobre alguma coisa? As pessoas podem me mostrar um argumento, um fato, uma informação sobre aquela coisa. Eu passei os últimos 4 anos da minha vida assistindo o programa de um cara genial chamado Sérgio Sacani. Ele fala de astrologia. Cara, o homem é a sumidade. Ele é fantástico, eu adoro ele. E assim, quando eu comecei a assistir os primeiros programas dele, a minha compreensão do que era o espaço ia até Plutão, no nosso sistema solar, o Sol no meio, 9 planetas, e pronto, acabou. Aí eu estou assistindo os conteúdos do Sérgio Sacani, eu descobri que no sistema solar aqui, onde a gente mora, tem mais 45 planetas, planetoides, luas, e a gente acreditava que era só 9. Como é que eu podia estar tão enganado sobre isso? Então, assim, abri a minha mente, falei, tá bom, vamos entender. Aí fui ver, descobri que tem tipo uma cúpula, um anel em volta, protegendo a Terra, chamado Anel de Oort, que tem um monte de pedras lá flutuando, né, de asteroides flutuando, que impede que os asteroides que vêm de fora do sistema solar venham aqui e acabem com a vida na Terra. Então, é tipo um colete à prova de bala que a gente tem. Então, assim, você vai descobrindo coisas interessantíssimas, mas eu sei que você está disposto a mudar de opinião. Eu achava que o sistema solar tinha 9 planetas. Descobri que não. Tem mais 45. E isso é um fato. E ok, eu vou admitir, eu vou aceitar isso. Aí eu descobri que o Sol não está parado, a gente rodando em volta dele. Na verdade, o Sol é um cometa que está rodando em volta da Via Láctea. Então ele tem uma cauda e nós somos planetinhas, estamos rodando em volta aqui e ele está indo para cair dentro de um buraco negro daqui a anos inimagináveis para a existência do ser humano, né? A gente não vai estar mais por aqui. Quando o buraco negro lá que é Sagitário engolir a Via Láctea inteira e nosso planeta for também. É a nossa sorte que a gente está na periferia, né? A gente mora bem na borda do disco. Então, assim, você vê, isso é uma informação. Eu acreditava em alguma coisa, recebi uma informação, comecei a depurar aquela informação, entender aquilo lá, comecei a digerir e eu saí com um novo entendimento. Mas não muda a minha opinião. É um novo entendimento baseado em todos os meus credos. Então, curto e grosso, dá para mudar a opinião de alguém? Honestamente, eu acredito que não. É impossível. Não dá. Tá certo. Tá certo. Então, o pessoal todo participando e as discussões, né, os assuntos das discussões. E o objetivo ali, às vezes, é o quê? Nesse assunto, você traz o tema de tocar na ferida, em que sentido ali de fazer com que aflora ali os assuntos para as discussões, é isso? Quando eu digo isso, eu digo como forma de provocação para os inocentes. As pessoas que acreditam honestamente que dá para conversar, ter uma conversa civilizada com todo mundo, né? Que entram num bate-papo, aí encontram um militante que vai espizinhar ela em troca de aplauso e plateia da patota do lado deles, né? Ou por satisfação pessoal, por uma mediocridade ali, de querer ser mais do que o outro. Quando eu digo de botar o dedo na ferida, Sebastião, trazer, né, a informação da mesma forma que eu falei sobre os planetas aqui do Sistema Solar e do que é o nosso Sistema Solar, né, que a gente não é um disco flutuando, nós somos um cometa andando, né, provocar a todas as pessoas de bem que tem ali aquela pureza dentro do seu coração, que tem aquele espírito de, olha, vamos conversar como pessoas adultas, maduras, vamos discutir uma ideia, debater de forma franca e de coração aberto, e não com um porrete nas costas, esperando a primeira chance para dar uma paulada na pessoa, para desmontar ela. Quando eu digo de colocar o dedo na ferida,
E aí, se você me permite o merchan, eu vou convidar todo mundo que está assistindo a gente aqui, entre lá, jcmoreno.com.br. Dá para você ler um trecho do livro, né, O Sobreviver, tem lá a página do livro, e eu estou começando a publicar alguns ensaios de pensamentos meus, que eu boto o dedo na ferida mesmo, dessa maneira que você está falando. Ah, a capa aí, bonitão do livro. Né? Eu coloco o dedo na ferida e eu mostro aonde esse lado estúpido do comportamento humano entra numa conversa já armado para uma batalha, enquanto a gente, inocente, está acreditando que a gente simplesmente vai conversar, a gente vai trocar ideias. Então, quando eu digo botar o dedo na ferida, é chamar para o debate mesmo, para a gente conversar, olhar para essa informação, que é importante. O militante, aí, cada um faz o seu juízo. Eu sou um homem de direito, eu acredito na vida liberal, eu acredito que todo mundo tem direito a ter seu trabalho, a sua casa, a sua família. Eu sou um homem que tem a fé, né? Eu não sigo nenhum dogma, mas eu sou um homem crente na existência de um Criador maior, de um Pai, Alá, Abá, Deus, Yahvé, o nome que você quiser dar, né? Eu acho que todos nós olhamos para o mesmo som, e a gente só chama ele de um nome diferente, mas isso é conversa para outro dia. Eu acredito, honestamente, que se a gente trouxer para o debate e as pessoas de bem começarem a prestar atenção, a gente vai começar a perder muito menos amizades, familiares, convívio, pessoas importantes, por coisas tão pequenas quanto ser de direita, ser de esquerda. É triste isso, cara. É uma coisa assim a se lamentar. Você vê as pessoas chamadas de esquerda, né, militando sobre assuntos absurdos. Aí você fala, mas você acredita nisso? Não, é porque os cientistas disseram que é desse jeito. Aonde, cara pálida? Qual cientista? Me mostra. Se você me mostrar, do mesmo jeito que um cara me provou que o sistema solar tem mais 45 planetas, eu vou acreditar em você. Mas me mostra, cadê? Aí, nos tempos atuais, aparece uma coisa chamada coitadismo. Sabe aquele cara mimizento, coitadismo? Ah, não, mas você está me oprimindo. Isso é violência psicológica. Você está me achacando. Você está me atacando. Palavras machucam. Já escutou essas coisas? Essa afirmação sem pé nem cabeça. Você só está dizendo ali, não, me mostra isso, por favor. Você não está machucando ninguém, você está conversando. E a pessoa se coloca num papel de vítima porque não tem coisa. Vitimismo. A pessoa se coloca no papel de vítima, faz aquela ensinação de vitimismo, né? Para quê? Para que a patota venha socorrer. Vou te dar um exemplo bem simples. Saiu essa semana, está na internet. Para quem quiser ver. Saiu uma manchete assim, lá de Fortaleza. Mulher trans é agredida por policiais dentro de shopping. Essa é a matéria. Isso é a narrativa. Aí você vai ver a história. Essa mulher trans, ela estava com um facão agredindo as pessoas porque as pessoas não queriam deixar ela entrar no banheiro feminino. Então ela foi com um facão, com uma peixeira enorme e saiu batendo nas pessoas, rasgando as pessoas, estocando as pessoas com a peixeira. Aí a Guarda Civil de Fortaleza foi lá, dominou a pessoa, prendeu ela e levou para a delegacia. Foi isso que aconteceu. Mas a matéria diz, mulher trans é agredida por policiais. Porque essa turma do vitimismo, todo estúpido, ele acredita na cabeça dele que ele é protagonista de uma história maior, de uma história linda. Para eu ser protagonista, para eu ser o herói, né, a pessoa importante da história, eu preciso de um antagonista, eu preciso de um inimigo. Eu preciso de alguém que é o malvadão ali do outro lado. Então o vitimismo faz isso. A vítima se torna a protagonista de uma situação, transforma o outro em antagonista, que é o vilão, é o policial malvadão,
É o machista, tóxico, misógino e todos os outros nomes idiotas que eles vomitam sem saber o que significa, né? Para quê? Para ganhar o aconchego da patotinha. Aí vem o efeito manada, para defender aquele absurdo que aconteceu lá em Fortaleza. A hora que os policiais chegaram, que tiraram a faca, quem não sabia do caso começou a gritar em volta para os policiais: não a violência, não a violência. Como não a violência, cara pálida? Aquela pessoa que está algemada no chão estava esfaqueando as pessoas. O policial está protegendo as pessoas. E quem não sabia de nada, e aí entra o sentido mais profundo da palavra estúpido. Não sabia que diabos estava acontecendo e estava defendendo aquela pessoa que é um marginal que estava agredindo e machucando as pessoas dentro do shopping. Olha que coisa maluca, cara. Então, assim, se a gente não bota o dedo na ferida, se a gente não mostra esse tipo de coisa, de tanto repetir uma mentira, lembra que eu falei lá do Joseph Goebbels, lá que é o nazista que era do braço direito do Hitler, de tanto contar uma mentira, ela acaba se tornando verdade. Aí você começa a duvidar: nossa, mas será que era mesmo? Nossa, mas por que será que o policial machucou aquela trans? Por que será que isso aconteceu? Começa com uma verdade, uma pequena verdade, e aí você vai distorcendo a verdade e transformando na mentira que você quer. Aí as pessoas começam a acreditar naquela mentira. Verdade, é isso aí. Então, nós estamos aí com alguns minutos, teremos aí também umas perguntas-chave aí para o Carlos, que ele é uma pessoa de muita reflexão, e nós temos aí o intervalo agora, o intervalinho do nosso vídeo, né, do patrocínio do programa, e daí voltaremos e teremos mais algumas perguntas aí adicional. Vocês estão aí no Cinema e Artes Carlos Moreno, com esse bate-papo interessante nessa noite. Vamos para aquele intervalo, o nosso patrocínio. Olá pessoal, meu nome é Sônia Mara, estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho, ele é feito com óleo de semente de uva, ele tem um perfume maravilhoso, tanto é que você usa após o banho, você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte e você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele é bem hidratante, ó, o cheiro dele é maravilhoso, você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele, e depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Obrigada, tchau. Olá, meu nome é Sônia Mara, eu sou modelo e aromaterapeuta. Vim mostrar para vocês a minha linha de terapia vibracional. Esse aqui é o Tantra,
ele aumenta o magnetismo pessoal, ele é afrodisíaco. E ele vem com essa linda pedra de turmalina negra. Eu sou a única e exclusiva representante aqui em Curitiba. Estamos de volta, montando aqui. E aqui sempre ao vivo, Carlos Moreno. E nós, nas últimas programações, nós estamos com uma pergunta aí que é bastante reflexiva. Vou explorar um pouco a reflexão do Carlos agora. Carlos, nós estamos indo aí quase para o finalzinho, teremos algumas perguntas, mas eu não poderia deixar de fazer essa, né? O que eu sempre estou fazendo com os escritores. No sentido de uma forma geral, né, de uma forma geral e simplificada. Senhor Carlos, como que o senhor acha que vai estar o nosso planeta, a nossa sociedade, de uma forma mais simplificada, mas no sentido assim, saúde e a vida humana na Terra, daqui a 40 anos? Consegue dar uma imaginada e conseguir esmiuçar para nós? Olha, dá um chute. Como é que o planeta vai estar daqui a 40 anos? É um exercício de futurologia absurdo. Eu sei que eu vou estar com 90 e alguma coisa, se eu já estiver com 100. Se eu estiver por aqui, provavelmente eu vou estar beirando 100 anos. Vou estar com menos cabelo, vou estar mais branco, né? A pele já não vai ter mais, né, essa composição que eu tenho agora. E o que eu posso dizer é que eu vou continuar maravilhado com tudo que a gente tem de bênção. Uma das coisas que eu exercito sempre é olhar o que a gente tem de bênção, o que a gente tem em comum. Eu acho que a gente cresce muito mais, a gente prospera olhando o que se tem e não lamentando o que você não tem. Eu digo isso pelo seguinte: hoje a gente tem essa maravilha aqui. Eu estou em São Paulo, você está aí no Paraná, nós estamos via internet conversando, tendo um papo, milhares de pessoas vão assistir depois, as pessoas estão assistindo agora esse nosso bate-papo. Isso é uma tecnologia maravilhosa. Nós somos afortunados. A gente veio da década de 80, que para poder conversar tinha que ir no orelhão, com aquelas moedinhas com 2 risquinhos, que era a ficha para poder telefonar um para o outro. Então, assim, a gente evoluiu tanto que a bênção que a gente tem da tecnologia e das facilidades hoje é algo que a gente tem que celebrar. Daqui a 40 anos, provavelmente, será muito mais avançado, né? O homem provavelmente já terá casa morando na Lua, já estaremos em Marte, provavelmente um monte de doença que a gente tem hoje já não vai existir mais, provavelmente a música vai se transformar, vai se reinventar, vai voltar ao que era antes. Mas o ser humano vai continuar sendo ser humano do mesmo jeito. A gente vai continuar com as mesmas carências, as mesmas necessidades, os mesmos sonhos. Né? O sonho de ser feliz, quem que não quer ser feliz? Quem não quer ter segurança, quem não quer ter prosperidade? Quem não quer encontrar uma pessoa, né, para compartilhar uma vida, construir algo com alguém? Quem não quer isso? Eu imagino no meu pequeno exercício de futurologia que a raça humana vai estar a mesma coisa que está agora. A gente vai continuar sendo do mesmo jeito, vai continuar igualzinho, só vamos ter mais tecnologia, só isso. Tá certo. Nós somos muito gratos pela participação do Carlos Moreno, nós estamos indo aí para o final, né? E hoje, né, vocês viram aí os assuntos abordados, né, todos esses assuntos pelo Carlos Moreno. Compartilhe, né, compartilhe todo o programa aí, participe sempre compartilhando. E é isso. Agora, para finalizar, né, qual a sua reflexão individual de tudo isso com relação aí ao assunto de hoje, né? O assunto de hoje da questão das discussões, né? Assim, no seu ponto de vista, do perde ou ganha, né? Mas a gente entendeu aí vários tipos de abordagem, tudo mais, emoção, né? Mas, assim, digamos assim, no seu ponto de vista mesmo,
o que deve e o que não deve se fazer numa discussão. O que não se deve fazer numa discussão? Perder uma amizade. Perder a oportunidade de preservar aquela pessoa que está na sua frente, por mais que você discorde dela. Eu acho que isso a gente não pode fazer numa discussão, a gente não pode tratar as pessoas como algo descartável. Ah, briguei com você, agora não quero mais te ver, e ó, tá aqui para você, e pronto, acabou. A gente vai sentir falta de muita coisa. Eu sinto falta de muita gente. Depois da pandemia, depois de tudo que a gente passou nos últimos anos aí, tinha amizades maravilhosas, a gente tinha um convívio espetacular, e hoje não tem, hoje fica um vazio, uma tristeza. Então, o que não fazer é não descartar as pessoas. O que fazer? Todo possível para não perder as pessoas. Para a gente não perder as amizades, para a gente não perder a família, para a gente não perder os relacionamentos. Então, assim, se isso quer dizer dar um passo atrás e dizer, olha, não quero brigar com você, não vou discutir esse assunto, eu acho que isso é um sinal de maturidade bem acertado. Agora, se o contrário acontecer, como eu te falei, eu sou professor de Kung Fu, né? Eu ensino defesa pessoal. Eu, como graduado, como experiente em lutar que eu sou, eu jamais vou atacar uma pessoa. Eu vou fazer todo o possível para me desvencilhar de qualquer situação. Porque se eu bater, eu sei que eu vou bater e vai machucar de verdade a outra pessoa. Eu sei bater, eu sei como quebrar o osso, eu sei como fazer um estrago enorme ali. Mas não quer dizer que se a pessoa vier atrás de mim, me perseguir, eu não vou reagir. Então, ter informação, ter conhecimento, é bem isso, é se transformar em faixa preta. Decidir que lutas você quer ter ou não. E o sobreviver em tempos de estupidez, você colocou a capa, vou te pedir para, no finalzinho, já coloca a capa de novo para a gente aí, do livro que eu te mandei lá, a foto do livro. Coloca de novo. Isso, obrigado. Então, esse livro, Sobreviver em Tempos de Estupidez, é uma ferramenta para ajudar você a decidir se você não quer lutar e se você precisar lutar mesmo, lógico, né? Estou falando aqui no embate de palavras, de ideias. Você ter como se defender, você ter recursos para poder se preservar. Para achar o livro é muito fácil. J.C. Moreno, do jeito que está escrito ali no topo, né, em cima do título, tudo juntinho, .com.br. Vocês vão conseguir lá ler um pedaço do livro, tem lá a matéria, tem lá pensamentos meus, tem um monte de ferramenta interessantíssima. E aproveita que a gente está no pré-lançamento, vai só até o dia 12, se me falha a memória, dá para comprar com 10% de desconto. Então aproveita, já entra lá no site, clica no link de comprar o seu e ganha aí 10% de desconto na compra. Excelente, excelente. Essa noite aí, então, nós aí estamos finalizando aí o senhor Carlos Moreno. Vocês tiveram esse bate-papo com essa pessoa incrível, professor de artes marciais, escritor, e fica aqui o meu boa noite. Deus abençoe a todos que participaram, né, que Deus abençoe, que possam ser muito produtivos para todos os assuntos de hoje, né, e deixo aí vocês também o boa noite com o seu Carlos aí para todo mundo aí da Rádio Amor e Vida. Meu boa noite a todos também. Um abraço apertado. Obrigado pelos comentários e pelas perguntas aí que vocês mandaram. Até a próxima. Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo?